Ontem, 12 de outubro, foi o Dia do Engenheiro Agrônomo. Para marcar a data dessa personagem essencial do agronegócio, nós vamos falar sobre as perspectivas e desafios da profissão com Alessandra De Cicino, engenheira agrônoma, palestrante e influencer digital. Oi, Alessandra, boa noite para você, bem-vinda aqui ao nosso Agro em Foco. E claro, né, já começando aqui a nossa entrevista perguntando para você o porquê da escolha da engenharia agronômica, como é que surgiu no seu caminho, se foi desde muito pequena ou já na fase da adolescência, como é que você pode dividir aqui com a gente essa nossa história? Boa noite, Renata. Prazer estarmos falando de uma profissão que eu amo tanto. E ela chegou na minha vida realmente de uma forma muito surpresa. Não era a profissão que eu imaginava quando era criança, mas ela me conquistou por dois pontos muito importantes. A primeira, que a minha avó era agricultora de uma área bem pequenininha lá no Maranhão. Eu sou natural de Balsas, Maranhão, então já vinha com essa referência da terra. E meus pais sempre tiveram propriedade rural, plantaram grãos, tinham pecuária na propriedade, então era algo que eu sempre estava na propriedade, indo de casa nessa presença. E o segundo é que a minha cidade, como eu falei, Balsas, ele estava despontando no início do cultivo de cereais, ali no final da década de 90, ano de 2000, quando eu estava justamente escolhendo. E a agronomia, ela conciliou minhas grandes quatro áreas que eu tinha aptidão, né? Física, química, biologia e matemática. Então, com essas três escolhas, foram as grandes influências aí pela minha escolha profissional. Mas muito mais do que isso, eu falo que quando eu entrei na agronomia, foi um amor assim, que como se eu tivesse escolhido aquilo que eu tinha nascido para executar. Então foi um amor assim muito duplo. A agronomia me escolheu e eu escolhi a agronomia. Ah, isso marca de fato, né? E por você ter vindo também de uma região muito interessante, que é, digamos assim, uma fronteira agrícola que vem despontando, que é a região do Mato Piba. Então, realmente já traz, né, no DNA essa característica, esse amor pela terra e todos os cultivos que ali estão em alguns estados. E aí, realmente, também falando da imensidão hoje que a gente tem de oportunidades dentro da área de engenharia agronômica. A gente sabe que ampliou-se demais, muita gente até opta hoje por gestão, tem muita gente que segue na pesquisa, na ciência. Quais são as oportunidades, né? E como que a profissão cresceu também tanto, hein? Olha, nesses 22 anos, Renata, que eu vivo, né, dentro do agro, dentro da agronomia, é o momento mais positivo que eu acompanho em toda a minha jornada. Então, hoje o mercado está altamente aquecido, com muitas oportunidades. A agronomia, ela é uma profissão que ela nos encanta até pelo amplo leque de áreas de atuação profissionais, seja na área comercial, técnica, desenvolvimento, pesquisa, ciência, produção, gestão, tecnologia, inovações. Então, a gente tem muito mais além dessas que eu citei, o que dá realmente uma ampla oportunidade para os profissionais depois profissionalizarem, investirem na sua trajetória de atuação profissional. E analisando hoje esse momento, né, que nós temos o agronegócio robusto, profissionalizado, com tantas oportunidades, o profissional hoje ele está sendo muito procurado pelo mercado. Tenho muitos parceiros que sempre estão pedindo indicações. Então, realmente, é o momento mais positivo de toda a minha jornada, analisando os ciclos, né, de altas e baixas, mas hoje se eu tivesse novamente no momento de início de carreira, eu não pensaria novamente duas vezes em escolher agronomia, pelo leque de oportunidades que ele proporciona, principalmente pensando no crescimento que nós precisamos fornecer alimentos para toda uma população mundial, a globalização brasileira e a sua representatividade a nível de economia global, a necessidade também da segurança alimentar, muito atrelado às práticas de sustentabilidade. Então, é sim uma profissão do futuro que continua muito em alta no nosso país inteiro. E o país sendo muito agrícola e pecuário, se torna aí um terreno fértil para os novos profissionais. De fato, né, a nossa vocação é o setor mais dinâmico hoje da economia brasileira, então realmente tem muitas oportunidades aí
para quem seleciona uma área tão nobre, né, e tão relevante que é da engenharia agronômica. E agora falando também da questão dos maquinários, né, toda a evolução que ocorreu, acredito que você tenha acompanhado por tantos anos aí de profissão. Então, digamos que hoje, com o avanço da tecnologia, o uso de maquinários, de aplicativos, plataformas, o profissional, claro, ele tem que estar mais antenado, digamos, a todas essas questões de dados e saber manejá-los ali muito bem, bem como, né, em constante evolução também. Então, esse acaba sendo também um grande desafio hoje para o profissional, Alessandra? Sim, nessas mais de 2 décadas, né, atuando, foi muito claro e nítido a intensidade dessa mudança. Hoje nós temos um campo tecnológico na realidade, né, dentro da porteira do agronegócio brasileiro. Nós tivemos nessa evolução de agricultura 3.0 para 4.0, a evolução que nós estamos caminhando para 5.0, com máquinas cada vez mais potentes, com tecnologia embarcada, com uma agricultura de precisão cada vez mais minuciosa e cirúrgica na ponta, toda uma amplitude que nós temos de máquinas adequadas para tipo de cultivos, para produtividades, até para o índice tecnológico dos produtores rurais. Temos as máquinas trazendo toda uma leitura de GPS, de dados, de captura de informações, muito conectada com satélites. Então, o que nós fazíamos 20, 30 anos atrás com o olho humano, hoje nós temos sensores, temos aplicações em taxas variáveis, temos todo um planejamento antes, né, um planejamento técnico para ser implementado na máquina, e a máquina hoje ela é muito mais do que uma ferramenta ou que um veículo dentro da propriedade. Ela se tornou uma tecnologia de alta profundidade, de alta assertividade, e junto com isso vem toda a gama de aplicativos, plataformas, e que vem desafiado o profissional a pensar muito na parte técnica da produção em si, mas em acompanhar toda essa evolução da tecnologia, né? Chegada dos drones, aplicação com veículos que nós temos aí não tripulados, que são as vantes, e isso tem evoluído bastante nas feiras de tecnologia, tem muita inovação chegando, que realmente nos desafia nas feiras agrícolas, nas vitrines tecnológicas que nós acompanhamos. E aí é o papel do profissional que está em atuação, do profissional que está chegando no mercado, dar esse passo, ser muito proativo em acompanhar a tecnologia para poder somar com o produtor rural. Então, porque realmente hoje o Brasil ele fornece realmente um terreno muito fértil de tecnologias nunca antes visto na nossa história. Exatamente, claro, é um casamento, né, que tem que existir entre o profissional, agrônomo, agrônoma e também com o produtor ou produtora rural para realmente ser mais eficiente, célere e assertivo ali em todas as tomadas de decisão. E como você bem colocou, né, hoje visitando as feiras, os eventos aí que todos retomaram, a gente tem de fato então esse desafio também de aperfeiçoamento e de compartilhar ali na propriedade a melhor solução e estar atento ao que chega no mercado. E aí, como agrônoma, também entra mais um trabalho seu que é bastante diferenciado, que é como influencer digital e como é que surgiu isso e tem se potencializado ainda mais, Alessandra. A parte de comunicação, Renata, eu falo que ela é apaixonante, porque na nossa atuação profissional, a gente já trabalha com a comunicação, seja no dia de campo, apresentando uma tecnologia, mas muito no offline. E o papel do influenciador no online é darmos voz e muito comprometido com a responsabilidade quanto ao nosso setor, com a referência e credibilidade das informações que nós estamos comunicando. Falando um pouquinho aqui da minha trajetória, foi muito natural, porque eu sempre gostei de me comunicar e de ser entendida. E com a chegada das mídias, das redes sociais, isso criou uma amplitude muito maior, e hoje é uma parte da minha atuação. Eu tenho, com essa atuação de agroinfluencer, alcançado locais que eu jamais imaginaria, né, fora do Brasil, inclusive, mas dentro do Brasil, com o nosso país continental, de Rondônia, Pará, estados do norte ao sul, leste, oeste. Então,
tem sido cada vez mais estimulado. Eu incentivo muito, tanto nas minhas palestras, nas atuações em todo o Brasil presencial, para que os profissionais aprendam, entendam como que funciona, né, essa nova comunicação, porque cada vez mais os produtores, as novas gerações, elas estão aqui, né, no aparelho celular, comunicando. Nós estamos tendo um comportamento diferente, até de como difundir uma tecnologia, ter aderência quanto ao tipo de informações que o campo busca. Com a chegada das mulheres do agro, nós estamos comunicando de um formato muito inovador, que permitiu até a nossa unificação, desenvolvimento de grupos em todo o país, de associações, de sindicatos. E então realmente é muito relevante esse papel das mídias, da comunicação, e como agroinfluencer eu tenho muita honra em poder comunicar, ser reconhecida como, dentre tantos profissionais que desempenham o seu papel, como uma das profissionais que fazem, né, essa comunicação, que realmente a gente comunica aquilo que nós amamos. Nós comunicamos o agronegócio. Excelente. Para a gente fechar aqui, qual que é a mensagem, então, que fica para todos os profissionais, agrônomos e agrônomas da área? Qual é a mensagem e reflexão que se deixa aqui para eles? Primeiramente, parabéns a todos os profissionais. Eu fico muito feliz ao encontrar, conhecer, me comunicar a todos. E esse parabéns, ele também vai servir como um estímulo para que nós estejamos cada vez mais comprometidos com o papel do agro, né, nesse caminho, no futuro, junto às novas gerações. O nosso papel fundamental estar ao lado do produtor rural, fazendo com que nós fazendo com que a gente produza alimentos cada vez mais seguro, fornecendo alimentos para todo mundo, que o Brasil ele tem essa importância muito grande, e que a gente faça aí tudo aquilo que a gente prometeu, né, lá no nosso oramento, que é produzir respeitando o meio ambiente e deixando essa terra ainda melhor para as novas gerações. Muito obrigada e parabéns a todos os engenheiros e engenheiras agrônomos. Obrigada, Alessandra. Parabéns mais uma vez a você, a todos e a todas, e até uma próxima oportunidade. Uma ótima noite para você. Obrigada, boa noite a todos.